Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre os chamados blocos econômicos, né? Na verdade a gente vai falar sobre os blocos econômicos apenas o aspecto que diferencia esses blocos, né? E a importância desses blocos econômicos. Na verdade, a gente tem que entender que nos últimos 40, 50 anos houve uma mudança significativa no padrão competitivo das empresas, né? As grandes corporações internacionais que hoje comandam a economia mundial, elas se veem obrigadas a estarem sempre se adequando às sucessivas crises que o próprio sistema capitalista está impondo nos últimos 40, 50 anos. E o mais interessante é que essas crises estão sendo mais frequentes. Por conta disso, é importante a gente entender que os países acabam se organizando em blocos econômicos, mas de que forma? Pressionado por essas corporações. Na verdade, os empresários regionais pressionam os governos locais para que assinam acordos e tratados e protocolos, né, principalmente na área econômica, com o objetivo de garantir mercado regional. Isso faz com que tenhamos uma impressão de uma aparente contradição. Ora, nós sabemos que vivemos num mundo globalizado, onde as barreiras comerciais, principalmente aqueles que advogam e que são favoráveis às políticas neoliberais, entendem que o mercado deve estar aberto e não pode haver barreiras. De certa forma, a gente tem que entender que esses blocos econômicos constituem barreiras regionais e que protegem as grandes corporações em seus mercados regionais. Mas, enfim, é uma questão que cai muito em provas, em concursos, em vestibulares e até no próprio Enem, justamente analisar e entender essa contradição. Ou seja, como estamos no mundo global, ao mesmo tempo esse mundo global caminha para uma regionalização maior. Pois bem, temos que entender que isso faz parte, na verdade, dos interesses do mercado. Isso só evidencia, né, que o capitalismo está na fase financeira e informacional, como nós já sabemos. Mas eu quero conversar com vocês a respeito desses chamados blocos, né? Os blocos não são todos iguais. Nós temos diferentes tipos de blocos, né? Geralmente a gente fala assim o termo blocos econômicos, mas nem sempre os blocos são econômicos. Mas é a nomenclatura mais utilizada nas provas, concursos e vestibulares. Então vamos entender o seguinte: os blocos econômicos, né? Mas nós vamos pegar como recorte, como fundamento, como ideia, o nível de integração. Porque a gente observa que tem blocos que tem uma integração mais limitada. Tem blocos que tem uma integração mais ampla, né? E por isso, conforme o nível de integração, a gente pode dizer que há diferentes tipos de blocos. O primeiro tipo de bloco é justamente as zonas de livre comércio. O que significa? O próprio nome já diz, né? Zona de livre comércio. É uma área onde se elimina as barreiras alfandegárias, as tarifas e os produtos circulam livremente entre os países membros. Então não há circulação de pessoas, não há circulação de serviço, né? Apenas a circulação de mercadorias que os países membros se reúnem e decidem como vão taxar, qual a política de importação e de exportação entre os países que são membros desse bloco. Um exemplo desse tipo de bloco é o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que envolve Estados Unidos, Canadá e México, né? Em outro momento a gente pode falar especificamente. Em seguida, nós temos as chamadas União Aduaneira. A União Aduaneira, ela soma o anterior, ou seja, elimina as barreiras alfandegárias, taxas, tributos e tudo mais, impostos, né, de exportação e importação entre os países membros. Mas qual é a novidade da União Aduaneira? A União Aduaneira, ela permite a importação e exportação de produtos de países que estejam fora do bloco, com uma condição, que haja uma tarifa externa comum. Então há um consenso entre os países membros de que os países que não fazem parte do bloco
podem negociar, mas com uma tarifa comum, né? Então, neste caso, a diferença união aduaneira, um exemplo típico é o Mercosul. O Mercosul, por exemplo, nós temos a eliminação de barreiras alfandegárias entre os países membros do Mercosul, né, do qual o Brasil faz parte, e ao mesmo tempo não impede que países de outro bloco possam comercializar com tarifas específicas, né? Neste caso são as chamadas TECs, tarifas externa comum. Então o Mercosul é o exemplo perfeito para a gente entender o que é uma união aduaneira. Existe um outro tipo de bloco que é o mercado comum. O mercado comum é justamente uma proposta onde os países eliminam as barreiras alfandegárias entre os membros, cria a possibilidade de capitais, circulação de capitais e pessoas. Então, não é somente a circulação de mercadorias, de produtos, mas pode circular capitais, investimentos e tudo mais. E o mais interessante, pode circular pessoas nesse bloco, né? Um exemplo é o mercado comum europeu, chamado MCE, que vigorou até 1992, quando houve o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia, né? Então, assim, neste caso, o mercado comum tem eliminação de barreiras alfandegárias entre os países membros, ao mesmo tempo circula-se pessoas e capitais. Então há uma circulação e um nível de integração maior. O outro bloco, outro tipo de bloco que forma uma integração mais perfeita é a chamada união monetária. A união monetária é a soma de todos os anteriores. Por exemplo, elimina as barreiras alfandegárias entre os países membros, cria a possibilidade de circulação de capitais e pessoas entre os países membros, ou seja, a burocracia de migração e migração, trânsito de pessoas entre os países membros é praticamente zerado, mas a novidade da União Monetária é que ela passa a adotar uma moeda única e, ao mesmo tempo, uma política monetária homogênea para todos os membros. Um exemplo disso é a própria União Europeia, que tem uma moeda única que é o euro. Então, a União Monetária é justamente um tipo de bloco onde o nível de integração é maior. Mas o nível de integração completo que nós temos até hoje, estruturado, é a união política. A União Europeia, então, ela é uma união econômica, né, monetária, mas ela também é uma união política. Um exemplo é o seguinte: a união política é aquele bloco onde soma todos os anteriores. Elimina-se as barreiras alfandegárias entre os países membros, quer dizer, os produtos podem entrar e sair, circular com tarifas favoráveis. Cria a possibilidade de circulação de capital e pessoas, adota-se uma moeda única, né, com a política monetária homogênea, inclusive com o Banco Central. No caso da União Europeia, nós temos o Banco Central Europeu. E a união para assuntos extraeconômicos, ou seja, um bloco que não trata somente da questão econômica, as questões políticas em geral são tratadas. Questões como, por exemplo, segurança, migração, políticas sociais, de relações internacionais, de direitos humanos, políticas ambientais. Então, há uma certa harmonização nas políticas que vão além do plano econômico. Então, extrapola o plano econômico e entra no plano político, humano, social e assim por diante. Então, a união política perfeita que a gente tem, mais uma vez, o segundo exemplo, né, é a nossa velha União Europeia, que é um bloco onde nós temos praticamente um parlamento, né, o Parlamento Europeu, que emana, que elabora normas que todos os países têm que seguir. Por fim, quais são os efeitos práticos desses blocos, né? Eu elenquei 3 efeitos interessantes que estão cobrando muito em provas e que já se consolidaram como efeitos práticos, né, dos blocos que se formam. Primeiro é o aumento do volume do comércio regional. Então, comércio entre países vizinhos, entre países próximos, até porque uma das condições para a formação de blocos econômicos geralmente é a posição geográfica, né? Então, os blocos econômicos geralmente são construídos a partir de países limítrofes, né? Países uns próximos aos outros e não distantes, né? Separados por oceanos e tudo mais. Mas a regra é
países próximos se unem, né? Então, isso fortalece o comércio regional. Se você pegar os dados das relações comerciais entre países próximos, países vizinhos, tem crescido no mundo inteiro, né? E esse efeito do crescimento do comércio regional tem também repercutido no aumento do crescimento do comércio global. Então, o comércio mundial também tem crescido. Então, a gente pode dizer que um dos efeitos práticos da formação desses blocos é justamente o aumento do comércio regional e mundial. O interessante é que alguns blocos, como a União Europeia, né, eles conseguem extrapolar o limite de blocos exclusivamente econômicos, podendo promover uma integração social, política, ambiental, de proteção aos direitos humanos e sociais. Ou seja, os blocos econômicos, né, já não são tão econômicos como a gente sempre aprendeu. Eles também têm, em alguns casos, o nível de integração é tão evoluído, tão avançado, onde nós tenhamos outras possibilidades de integração que não seja só comercial, econômica ou para atender as grandes corporações capitalistas. Mas muitas dessas uniões, né, acabam atendendo também às demandas sociais, né, de grupos ambientalistas, de direitos humanos e as políticas sociais e humanitárias. Por fim, um outro efeito prático que já vem sendo debatido é a questão do enfraquecimento dos Estados-nações, né? Então a gente tem observado claramente que os países vêm perdendo a importância, os Estados nacionais vêm perdendo a importância, até porque essa internacionalização econômica acaba fragilizando o poder nacional. Então, estamos vendo cada vez mais estados mais apequenados, mais reduzidos na sua atuação frente às relações internacionais. É isso aí, pessoal. Um abraço e assim, espero que tenham entendido o objetivo da aula, que era exclusivamente explicar, né, o que são os blocos econômicos e os tipos de blocos econômicos e as consequências práticas, né, desses chamados blocos econômicos. Um abraço e até a próxima.